Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de personagens marcantes da ficção. A nova série em que vamos abordar algumas obras, né? Algumas obras de romance, teatro, poesia, em que os personagens, até contos, né? Pode ser contos também, contos, poesia, seja um personagem marcante em alguma obra de ficção. Vamos falar, obviamente, da obra de ficção, mas, claro, falando do personagem. Então, a lista de hoje do Robson Gurgel mandou para a gente, começando com Balzac, século XIX, Eugène Grandet. Eugène Grandet tem várias capas, várias edições, e já é domínio público, né? Ou seja, vocês podem baixar aí a Eugène Grandet, do Balzac. Balzac tem aquele grande painel de época, né, que é a Comédia Humana, só que aqui é o Balzac de 1933, ou seja, um Balzac ainda romântico, uma heroína de romance romântico, né? Ou seja, a menina que tem um sonho com um pretendente, no caso é o primo, né? Mas o pai, que é um avarento, ou seja, um homem novo rico, né? Ficou rico na vida, não quer que a filha case com uma pessoa menos rica que ele, né? Então, a Eugène Grandet, né? Ela vai conhecer esse primo, vai ficar enamorados, vão se apaixonar. Só que como o primo não é rico, como o pai espera, né? O avarento da história, o Grandet, o senhor Grandet. Então, vai ter todas aquelas peripécias, aventuras, desventuras, encontros romances românticos, né? Então, ele vai viajar para fora da França, vai ultramar, né? Vai viajar, depois vai voltar rico. E aí ela vai casar com um homem rico, né? E o homem vai morrer cedo, ela vai virar viúva, uma viúva de 30 anos, ou seja, tudo aquilo que o Balzac gosta, né? Mulher de 30 anos, que estão ali, geralmente, vários núcleos de narrativa da comédia humana do Balzac, as mulheres de 30 anos, né? Então fica a dica, Eugène Grandet, essa personagem aí do início do século XIX. No século XIX, ele mandou também outro aqui, ó, o Ivan Ilyich, do Tolstói, né? Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, que é um romance russo, que é uma novela, né? Noveleta, podemos dizer assim, né? Romance A Morte do Ivan Ilyich, né? E que interessante que o Tolstói tem outras listas aqui de livros fundamentais, de personagens, porque citaram, por exemplo, a Ana Karenina, né? Podemos falar da Ana Karenina. Nunca li a Ana Karenina, vou ler este ano para falar sobre a Ana Karenina, né? Estão pedindo, então, pessoal que manda, hein? Pessoal que manda. Estamos aqui com 200 inscritos e pessoal que manda aqui, né? Então, vamos lá. Ivan Ilyich é a questão essencial, né? A vida e a morte, ou seja, ele é um cidadão comum, russo, né? Cidadão comum, não tem nada especial, um cidadão comum chamado Ivan Ilyich, um burocrata e tal, até que um dia ele fica doente, e aí ele fica pensando, né, fica doente e pensa, viverei doente, né, lutarei pela vida doente, ou eu devo me entregar à morte, né? Então é toda essa questão. É claro que a história já começa com ele morto, né? Então já a morte de Ivan Ilyich, o óbvio vai morrer um senhor chamado Ivan Ilyich. E aí a questão aí do narrador vai entrar os meandros disso, ou seja, viver ou morrer, a importância da vida. Cada vida é importante, a vida de cada pessoa, por mais comum que seja, é importante, né? E ninguém quer morrer, né? Então a história é que ninguém quer morrer. Então todo aquele drama da morte, pela doença, pela questão crônica, né? Uma morte anunciada, né? Porque a pessoa está com doença crônica, sabe que vai morrer, né? E mesmo assim ela se agarra à vida, né? Mesmo na dor, mesmo na doença. Então fica a dica aqui do Ivan Ilyich, né? Do Leon Tolstói ou Lev Tolstói. Outro que está na lista aqui assim, no início do século XX, Os Meninos da Rua Paulo, né? Os Meninos da Rua Paulo, que é um romance do húngaro, o Ferenc Molnár, que foi traduzido inclusive pelo Paul Ronay. Paul Ronay é um tradutor. Paulo Ronay. Então, Meninos da Rua Paulo foi traduzido pelo Paul Ronay, né, que era um professor de latim, aprendeu português, veio para o Brasil durante a guerra, né, Segunda Guerra Mundial. E aí tem os personagens, tem o Ernod Nemetschek, né, que é um húngaro, não sei falar húngaro, né? Então, Ernod Nemetschek é o menino mais novo da turma que quer, né, ser igual o chefe, que é o Borka, né? O Borka, né? Que é o chefão lá dos meninos da rua, meninos que brigam de bolinha de gude, de pega-pega, de corrida, de lutinha, né? Então é interessante, eu tenho um resenha sobre isso, não tem muito tempo que eu li esse livro, viu? Tem muito tempo, posso reler, mas fica a dica do Robson Gurgel, Os Meninos da Rua Paulo. Andarilho das Estrelas, que já falei que não está, procure no canal aí, tem essa capa, O Andarilho das Estrelas é um livro de Jack London, mas é um livro tanto diferente do Jack London, porque Jack London é geralmente conhecido por aventuras, né? Aventuras lá no Alasca e tal. Mas no caso, Jack London aqui vai fazer uma coisa meio surreal, assim, meio existencial também, meio místico, né? Que é um cidadão que ele... O que acontece com ele? Ele está preso, né? Está na prisão. Vocês podem ver o vídeo com tranquilidade aí.
ele está na prisão e acontece o seguinte, que ele, por estar preso, começa a vislumbrar vidas passadas. Ele entra em auto-hipnose, né? Ensinado a ir à auto-hipnose, e ele vai nessas vidas passadas, outros mundos, né? Então é muito interessante. Não que o Jack London não acredite nisso, né? Mas serve para a narrativa, porque de uma narrativa vai para outra narrativa, vai ter outros narradores. Aliás, tem um narrador que tem várias vidas, né? Ele é as várias vidas, e cada vida tem uma aventura diferente, né? Então interessante isso, que são várias histórias numa história só. Né? Essa é a dica. Depois nós vamos para continuando no século XX, né? E esse andarilho aqui, o andarilho das estrelas, é o Darrell, né? É o Darrell, que ele está preso e ele andarilho das estrelas, na verdade andarilho das vidas passadas, né? Esse é o título que eles arrumaram para o Brasil. E aí na lista dele tem o Riobaldo do Guimarães Rosa. Mas aqui, só que também fala do Miguelinho, né? O Guimarães Rosa, do Riobaldo, por exemplo, eu na lista que fiz coloquei a de Adorim, né? Então, o Riobaldo é aquele cara falastrão, fala demais, em vez de contar a história, fica fazendo digressões, me irrita muito, o Riobaldo, e a personalidade me irrita muito também. Mas ele, né, a lista do Robson Gugel, ele colocou como personagem principal o Riobaldo. Vamos falar do Miguelinho. O Miguelinho está aqui nessa novela. Aqui eles colocaram o título de Manuelzão e Miguelinho, mas são duas histórias, né? Eu já falei uma vez esse livro aí. Manuelzão Miguelinho é um corpo de baile, e é duas partes, é o campo geral e uma história de amor. Aí no campo geral que tem o Miguelinho, e no história de amor que tem o Manuelzão, né? O Manuelzão já é um sertanejo, um homem mais velho, né? Vai contar as aventuras dele, e o Miguelinho é o menininho, né? O menininho, né? O menino da história, campo geral. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas no covão, em trecho de matas, terra preta, pé de serra, Miguelinho tinha 8 anos. Né? Então assim começa a história do Miguelinho, é o menino, né? Que ele vai contar a história. Então fica aqui mais um personagem para a lista do Robson Gugel, assim como colocar o Riobaldo do Grande Sertão Veredas. Né? São dois personagens marcantes do Guimarães Rosa. Eu tenho dificuldade, porque toda hora eu confundo Guimarães Rosa com Graciliano Ramos. É impressionante, não sei o que acontece no meu cérebro aqui, fica dando volta. Então vamos lá. E aí, esse livro, o livro dos Meninos da Rua Paulo, de 1907. O livro do Riobaldo, 1956, o Miguelinho, 64, e agora chegamos então a 68. 1968, estou tentando seguir uma linha aqui mais cronológica, né? Não a ordem de, esse personagem vale mais do que o outro. Estou tentando seguir aqui cronologias, né? Ou seja, não é que o personagem A é melhor que o B, não. São marcantes e eu estou dando uma ordem cronológica. Então, em 68, Meu Pé de Laranja Lima, do Vasconcelos, que eu já falei em algum momento aí. O menino, né? O menino que tem amizade lá com o português, o Portuga, né? E o Zezé é o foco da história, né? É o protagonista, o foco da história, o menino que tem amizade com o Pé de Laranja Lima, né? E é uma prosa bem cotidiana, interiorana, né? Uma vida de resgate da infância, né? Aqueles livros de resgate da infância, em que o narrador tenta voltar, né? Menino de Engenho do Zé Lins, né? Então é nessa vibe aí do Menino de Engenho. E 68, né? Então vamos para os anos 80. Nos anos 80 nós temos o Garcia Marques. Garcia Marques, nos anos 80, com O Amor no Tempo do Cólera, que está na nossa lista, né? Lembrar que nós estamos fazendo uma leitura do 100 Anos de Solidão, certo? Estamos na metade já demos dicas de leitura crônica de uma morte anunciada, né? Ou seja, nós estamos sempre falando do Garcia Marques aqui nesse canal, né? Então, aguardem, farei a parte 2 da leitura, né? Estamos lendo aqui, os fechamentos estão lendo aqui, complicadíssimo, ó. E esse também está na nossa lista. Vamos falar ainda talvez do próximo mês, né? Na lista do mês de março. Vamos falar então do Amor no Tempo do Cólera. Se eu ler antes, está nesse mês mesmo, né? Então vai depender do nosso tempo de leitura. Releitura, que eu li esse meu romance tem 20 anos, e é um osso, né? Que é apaixonado, aquela paixão adolescente, né? De jovem, mas só que dadas aventuras, desventuras, encontros e desencontros do amor romântico, porque o filme que fizeram foi bem romântico, tiraram um pouco o realismo mágico, né? Fizeram um filme, então eu acho que eu vi esse filme já, é um filme bem romântico, então. Mas no livro, né, ele vai esperar uns bons 50 anos para reencontrar a sua amada, né? Então depois eu vou ler a Firmina Daza, né? Ele é o Florentino Larissa, que vai voltar, né,
assim, aquele amor de terceira idade com a sua Fermina Daça. Vou reler esse livro para, obviamente, comentá-lo, né? Mas o destaque aqui hoje fica para o personagem do Florentino Arissa, aquele apaixonado que ficou 50 anos esperando a oportunidade de reencontrar a amada, né? Ou seja, aquele amor interrompido pelo cólera. Cólera é aquela doença que, né, teve um surto de cólera, e aí daquela separação, aquele desencontro, e aí foi 50 anos depois que vão se encontrar, não é isso? Bom, na nossa lista, então, esse é o nível 85, vamos para o Tuareg. Tuareg também já está com a lista aí do Robson, né? A indicação do Robson, o Tuareg, vai aparecer de novo outras listas aqui de 10 listas fundamentais. O Tuareg é aquela história daqueles povos nômades do deserto Saara, né? Ali na Argélia, naquela região ali da Líbia, da Saara, aquela região do Saara imensa, né? Vai do Egito até a Marrocos, né? Então, tem um povo ali, que o povo vive nas tendas. E aí tem um personagem principal que é o Sayad, né? O nome dele é Gael Sayad, e ele é um Tuareg, e ele vai mostrar isso, ou seja, como o código de honra dos Tuaregs não permitem aqueles comportamentos dos colonizadores, e ele entra em conflitos com os colonizadores franceses, italianos, espanhóis, né? Todos aqueles europeus que ficam ali na região do Saara, que é o norte da África, uma região de imperialismos, né? Ali você foi colonizado por Espanha, foi colonizado por Itália, por França, né? Então tem essa questão dos colonialismos, e ele, pelo esse código de honra Tuareg, não vai aceitar, né? Não vai aceitar, e vai entrar em conflito com esses colonizadores, né? Então esse livro é de 87, certo? Tuareg, vou falar em algum outro momento, eu já falei também passando nessas listas, vou falar em outras listas aqui dos 10 livros, né? Que tem mais duas para ir ao ar. Então, beleza, Tuareg, 87. Muito bem, vamos lá para, eu creio que seja o último. Ah, sim, o Kafka, né? Ele fala assim, o Kafka, mas é o Kafka desse livro. Nesse livro tem o Kafka do espanhol José Sierra e Jordi Sierra e Fabra. Não sei quando chega esse. Bem, o Kafka, né? O Kafka boneca viajante é o seguinte, é o Kafka que desse livro, o cara inventou um Kafka que é baseado, obviamente, naquele Kafka lá, né? Nosso Kafka lá do Metamorfose, do Processo, do Castelo. Só que é um Kafka que ficou assim, comovido com a menina que perdeu a boneca, e ele começa a escrever cartas como se a boneca estivesse viajando. Para a menina não ficar triste, né? Ele começa a escrever. É bem jovem adulto, é uma literatura de jovem adulto, acho que eu já até falei, né? Em alguma lista de jovem adulto. Young Adult, né? Young Adult. Que é essa lista do pessoal do terceiro ciclo, né? 12, 15 anos, então, bem básica, literatura bem básica, é infanto juvenil, mas é interessante, ele gosta do Kafka desse livro, que é o Kafka que escreve cartas fingindo que é uma boneca viajante, assim, né, a viagem do autor aqui do espanhol, o Jordi Sierra e Fábio. Esse livro é de 2006, no entanto, essa tradução e essa edição é de 2009, não é isso? Então, fica aí, essa é a lista então, do Robson, né, o Gene Grande, Ivan Illich, e mais uma galera aí, ó, tem o Darel, lá do Ilha das Estrelas, né, Jack London, tem o menino da Rua Paulo, né, tem o Miguelinho, tem o Riobaldo, tem o Zezé do Pé de Laranja Lima, Florentino Aritza, o Tuareg, que é o Sayad, né, Gael Sayad, e tem o Kafka, né. Então tá aí uma lista, sim, condensando, né, tem outros livros que ainda não, né, que ainda não pesquisei, nem li todos, né? Vamos reler, e vou comentando os livros a partir dos personagens. Tem mais umas 3 listas aqui, né? Para a gente fazer esses vídeos, essa série de personagens marcantes da ficção, ok? Obrigado pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.